quarto jogo de Renato Paiva à frente do Botafogo. Quarto jogo. Tem muita coisa para ajustar, principalmente no aspecto ofensivo. Botafogo é um time que tem posse de bola, que tem ímpeto ofensivo, que tem jogadores que vão tentando se conectar no ataque, mas isso ainda não está fluido. E é normal que não esteja, porque é apenas o quarto jogo do técnico do Botafogo. Eu sei que o Arthur Jorge pediu demissão, que o Botafogo tentou outros técnicos, recebeu algumas negativas. Eu sei disso. O plano era começar um ano com o Arthur Jorge. Ele tinha contrato até o fim de 2025. Mas você não pode demorar tanto. O ideal era que o quarto jogo do técnico do Botafogo de 2025, fosse ele qual fosse, o antecessor ou um novo, né, a continuidade do técnico campeão ou um novo técnico, o ideal é que esse quarto jogo fosse dentro do Campeonato Carioca. Pô, quarto jogo do cara, Campeonato Carioca, tá ajustando, tá tentando, mas não no meio de uma Libertadores onde você corre o risco de ficar praticamente fora. Se o Botafogo empata ontem, o Botafogo ainda tendo que enfrentar o Estudiantes 2 vezes, ainda tendo que receber a Laú, ainda tendo que viajar para a Venezuela, eu arriscaria dizer que o Botafogo teria muita dificuldade para classificar. Muita. Então esse é um ponto que precisa ficar claro. É um trabalho que está no começo. Eu sei que o torcedor vai reclamar, que o torcedor vai criticar, que se a vitória ontem não aparecesse seria terrível e seria um vexame. Com todo respeito, assim, contra o simpaticíssimo cara bobo, mas não dá pra você empatar. Um clube que gastou 500 milhões na janela, que é o atual campeão da competição, não pode perder pontos dentro de casa pro cara bobo. Com todo respeito. Eu sei que futebol não é assim, não é um negócio tão automático. Eu mesmo tenho dito, né, que é visível o encurtamento da distância do que tem menos grana pro que tem mais grana, mas ainda assim não dá, né? Não dá pra perder 2 pontos em casa pro cara bobo. E seria o inferno. E seria uma pressão enorme pra cima do Renato Paiva. Mas eu tenho que lembrar, é o quarto jogo de Renato Paiva à frente do Botafogo. Não existe mágica, gente, não existe milagre. Este canal também defende os processos dentro do futebol. A mesma ladainha do Jorge todo dia, né? Todo dia. Mas é uma verdade. Vamos olhar aspectos positivos? Vamos olhar. Defensivamente, o time tem se comportado bem. O Botafogo só tomou 1 gol nesses 4 jogos com o Renato Paiva. Você vai, obviamente, avaliar o peso de cada jogo, de cada adversário, ok? Mas é um dado. O Botafogo tomou 1 gol em 4 jogos. Olhando outro aspecto positivo, mudanças do Paiva fizeram a diferença na dinâmica do time contra o Juventude. Ele que tinha demorado do Chile. E as mudanças ontem. Quando entrou o Patrick de Paula, eu falei, meu Deus do céu, o Renato Paiva tá apostando alto demais. E ele faz o gol que tira o time do sufoco. E o Matheus Martins faz o segundo. Então, é um aspecto positivo. O Paiva vai conhecendo mais o elenco, vai conhecendo mais as opções e vai tendo mais segurança para tomar as decisões. E nos 2 últimos jogos, jogadores que entraram mudaram a dinâmica da partida, mudaram totalmente o ritmo da partida. Agora, tem muita coisa para resolver. Quando eu falo da dificuldade ofensiva, vamos olhar os números aqui do Flash Score. Era óbvio que o jogo seria assim ontem, tá? 71% de posse de bola do Botafogo, 18 finalizações. Era óbvio que o cara bobo ia ficar dentro da área. Olha aí, o cara bobo não teve uma chance clara de gol. Verdade que teve uma bola no travessão da entrada da área, mas pelos critérios aqui do Flash Score, de chances claras, realmente claras, obviamente que o cara bobo não teve e não teria, né? Agora, foi um Botafogo, tô descendo um pouquinho a página, aqui ó, que cruzou 36 bolas. E aí tem um ponto sobre Mastriani e Igor Jesus, tá? O Botafogo vai ter que, já que o Mastriani foi o escolhido para ser o centroavante reserva, pelo menos nesse momento, e ontem o Igor Jesus não jogou porque tinha sido expulso no Chile de maneira infantil e fez muita falta, o Botafogo vai precisar ter 2 maneiras de jogar ofensivamente. Uma com o Igor Jesus, que é um jogador que te oferece mais mobilidade, saída de área, geração de jogada, conexão com pontas. E outra com o Mastriani, que é um jogador de área, de definição, de último toque. São muito diferentes. Tiquinho e Igor Jesus,
Você tem uma questão da fase do Tiquinho. O Tiquinho, depois do Brasileiro de 23, né, caiu muito o nível no Botafogo. E o que a gente tá vendo no Santos nesse início de ano também é tipo 2024, tá? Parece que o Tiquinho 23 foi uma exceção. Mas voltando, ele e Igor Jesus têm características muito mais parecidas do que Igor Jesus com o Mastriani. Tiquinho também era um cara que saía na área, gerava jogo, jogava de costas pro zagueiro, fazia o pivô, escorava, trabalhava, voltava no meio campo, clareava o jogo. O Mastriani tá longe de ser esse cara. E mais, tá longe também do condicionamento físico ideal, né? Então, tem uma questão de ritmo, óbvio, o Mastriani tá completamente sem ritmo. Teve uma cabeçada que ele furou no segundo tempo, outra chance que ele perdeu no primeiro. Mas, de novo, o Mastriani está num ritmo ainda de pré-temporada, porque o Botafogo teima em começar o ano em março, abril. Então isso vai ter uma consequência. Isso tem um risco. Isso tem um risco do Botafogo talvez ser eliminado da Libertadores. Se empata ontem, meu amigo. O Mastriani jogou no ano passado, no Campeonato Paranaense desse ano, ele jogou até a eliminação contra o Maringá, mas ele jogava poucos minutos, ele não era titular absoluto lá no Atlético Paranaense. No Botafogo, aí o Atlético é eliminado dia 19 de março. No Botafogo ele chega, joga 3 minutinhos contra o Juventude no dia 6 e ontem, no dia 5, e ontem no dia 8 ele jogou os 90 minutos contra o Carabobo. Então é um cara que vai precisar, além do entrosamento, tá conhecendo o elenco agora, tá conhecendo os companheiros novos agora, tá conhecendo o novo clube agora, ele vai precisar de sequência, minutagem, ritmo de jogo. Foi o primeiro jogo no ano em que o Mastriani jogou 90 minutos. Primeiro, fui pegar a ficha aqui completa do ano, dos jogos que ele fez no Atlético Paranaense. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogos no Campeonato Paranaense. Em nenhum desses 7 jogos ele jogou 90 minutos. Então ontem, obviamente que ia faltar ritmo pro Mastriani. Mas além disso, você vai precisar ajustar a sua maneira de atacar com ele, porque Igor Jesus é um negócio, o Mastriani é outro. Não estou dizendo que o Mastriani é descartável, é uma porcaria, mas é uma característica muito específica com a qual o Botafogo vai precisar saber trabalhar. Porque o Igor Jesus não vai estar sempre disponível. Vai ter convocação, vai ter suspensão, vai ter lesão, vai ter um monte de coisa. Normal. Lesão a gente sempre bate na madeira, mas todo mundo está sujeito a isso. Olhando para algumas atuações individuais, o Cuiabano entrou muito bem. O Cuiabano entrou de novo muito bem pelo lado esquerdo. O Botafogo cresce muito pelo lado esquerdo depois da entrada do Cuiabano. Eu vejo coragem do Renato Paiva. Ele tira o capitão do time, cara. Ele tirou o Marlon Freitas, que do primeiro tempo tinha errado uma bola lá, o camarada do Carabobo ficou cara a cara, teve a chance. Ele tirou o Marlon Freitas. Não ter coragem para tomar decisões não parece ser um defeito do Renato Paiva. Pelo contrário. Gostei da atuação ontem do Arthur. Acho que o Arthur, aos poucos, é um jogador que vai encaixar, que vai entender o seu papel pelo lado direito, né? Eu sei que existe uma diferença grande de Luiz Henrique para Arthur, mas ontem foi um Arthur ainda... Eu acho que o nível de participação do Arthur jogo após jogo, ele só cresce, né? Ele é cada vez mais significativo. Não gostei do Santi, mas eu vou de novo dizer, é mais um caso de um cara que tem 4 jogos apenas pelo Botafogo, 2 como titular. O segundo jogo do Santi Rodrigues como titular foi ontem. Não foi bem? Não. Definitivamente não foi bem. Irritou no primeiro tempo? Irritou. Mas eu lembro que o Almada, quando chegou, também recebeu críticas. Então, estamos falando... É complicado, cara, porque o Botafogo já vai para a 3ª rodada do Brasileirão no fim de semana, um jogo aqui em São Paulo, aqui em Bragança, no interior. E depois ele já vai para a 3ª rodada da Libertadores, a fase de grupos está na metade, está chegando à metade. É duro, cara. Mas, apesar disso, o Botafogo está num ritmo de pré-temporada, gente. É complicadíssimo. O Botafogo está ainda num ritmo de pré-temporada, comecinho de temporada, só que a Libertadores já tá pegando, cara. Então não vai ser fácil. Tem muita adaptação para fazer, tem muito encaixe para fazer. Não vai ser fácil, mas com o carro andando, com o nível de exigência lá em cima, com a cobrança no talo. Não vai ser fácil.